Olá, está no ar mais um programa Momentos Seguros. A revista Seguro Total e o programa Momento Seguro agradece a presença de Renato Virch, da Tecnobank. Renato é diretor de produtos e negócios da Tecnobank. Eu quero que o Renato conte para o telespectador o que é a empresa Tecnobank. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado, Francisco, pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência e nesse importante programa aqui dedicado ao nosso segmento das seguradoras e principalmente dos usuários dessas importantes empresas aí que se dedicam a prover esse importante serviço aí a toda a sociedade. Francisco, a Tecnobank é uma empresa que já está no mercado há 10 anos. Nós fazemos parte de um grupo TecnoWise com 30 anos já de existência, portanto aí uma longa trajetória caminhada, já construída ao longo dessas 3 décadas. E a Tecnobank, ela nasceu há 10 anos atrás com o objetivo de fomentar soluções de inteligência e informações inicialmente para o mercado bancário, para as financeiras, para os grandes bancos do país, e depois já com foco bastante em seguradoras, em seguros, né? Então a Tecnobank, ela é uma empresa que procura atuar em diversas etapas, em momentos do mercado segurador, com uma missão de mitigar o risco dessas operações, então fazer com que o mercado segurador, que já possui uma série de soluções inteligentes, possa se aperfeiçoar ainda mais em mitigar esses riscos envolvidos na análise de uma apólice, né, desde a concepção, da captação até a aprovação dessa apólice, e depois durante todo o gerenciamento desse cliente, né? Então, a gente procura entender, de fato, com bastante propriedade, o que em cada momento do ciclo do seguro, aonde a Tecnobank pode atuar com as suas soluções e fazer a diferença no dia a dia dessas seguradoras. Vocês têm vários produtos dentro da empresa e eu destaco aqui uma das soluções é o decodificador de chassi e também o precificador. Eu gostaria que você contasse para o nosso telespectador o que vem a ser o decodificador de chassi e também, posteriormente, falar sobre os precificadores. Perfeito, Francisco. Bom, a gente tem uma solução que é o e-decodificação, que ela é fruto da nossa equipe, de longo trabalho de expertise, né, investido nesse produto, que nada mais é do que com o chassi do veículo, composto de 17 caracteres alfanuméricos, a gente faz a decodificação de cada um desses caracteres, de modo que a gente vá confirmar exatamente os dados originais desse veículo. Então nós vamos confirmar a marca, o modelo, a região que foi feito, a versão, o ano do modelo e diversas outras informações do veículo, seja um automóvel, seja uma moto, seja um caminhão. Bom, com essas informações, a seguradora ela tem condição de ter certeza de que aquele veículo que está sendo formalizado, ou seja, que ele está sendo constituído na apólice do seguro, de fato é o veículo que o consumidor segurou. Ou seja, a seguradora ela tem certeza de que não há nenhuma fraude naquele produto, né? Então, a gente costuma dizer que um exemplo bastante clássico que nós temos é da diversão de versões, né? Então, muitas vezes você tem um carro, um veículo que ele vem numa ficha, né, no pedido da aceitação do seguro, como um carro top de linha. E aí, Francisco, o que acontece? Esse carro, por exemplo, ele vem numa determinada faixa de valor, vamos supor R$100 mil. Só que quando você usa o decodificador de chassi da Tecnobank, por exemplo, você descobre que esse carro não é um top de linha. Esse carro é a versão básica. E essa versão básica, às vezes, ela tem 10, 20, 30 mil reais de diferença. Ou seja, a seguradora constituiu na apólice um carro errado. E muitas vezes não por má fé, por um erro operacional
que levou a esse ponto? Obviamente que a seguradora não gostaria de ter tido aquele erro, mas às vezes acontece. Então essa é uma das aplicações que o decodificador de chassi ele vai eliminar, ou seja, ele vai confirmar os dados originais daquele veículo já antes da aprovação da apólice. Aliado a isso, Francisco, nós temos também os precificadores. Uma vez decodificado o veículo, nós temos a capacidade de fazer uma consulta completamente em tempo real via um web service nas principais tabelas de preço do mercado. Hoje, sabe-se que temos duas tabelas principais, tabela FIPE, tabela Molicar. Nós fazemos uma consulta em tempo real às principais tabelas de mercado de forma eletrônica, ou seja, nós vamos confirmar que o valor da apólice de fato está correta. Então, aquele determinado veículo numa tabela de mercado, ele tem aquele valor preciso, ou seja, para que não haja também nenhum risco por parte da seguradora de, mais uma vez, instituir uma apólice de seguro com um valor equivocado daquele veículo no mercado. Conta para o consumidor, que é importante que ele saiba, que no momento da compra de uma apólice, ele está segurado de todos os amparos possíveis de empresas gabaritadas, credenciadas como a Tecnobank, que vai dar toda a segurança no momento de se fazer uma apólice de seguro. De que maneira que ele se sente seguro na hora de comprar uma apólice de seguro? Perfeito. Esse é um dos pontos principais que a Tecnobank busca em todas as suas soluções, né, Francisco? Então, prover para a seguradora e para o cliente a segurança necessária numa transação de seguro envolvendo o veículo. Portanto, por exemplo, com o e-decodificação, em que nós confirmamos os dados do chassi das 17 posições alfanuméricas e confirmamos o preço real daquele veículo no mercado, nós fazemos com que aquela apólice tenha, obviamente, um valor justo, um prêmio justo a ser pago e, obviamente, todas as garantias necessárias que aquela apólice vai gerar diretamente para o cliente final. Então, a missão da tecnologia da Tecnobank para as seguradoras é prover uma mitigação de riscos que seja suficiente para fazer com que aquela transação ela se dê de forma completamente confiável. Então, ambas as partes terão certeza de que o veículo, uma vez aceito pela seguradora, ele de fato tem as suas informações preservadas, não há risco de ter uma informação fraudada, por exemplo, uma marca, um modelo, uma versão, um ano modelo, ou qualquer que seja o campo, e também que tenha os seus valores de mercado atualizados no momento em que aquela apólice é constituída. Quero avisar o telespectador que no momento da compra de uma apólice de seguros, nós temos vários tipos de compras, várias modalidades, para que ele escolha de maneira mais correta para ser protegido sempre no momento em que acontece um acidente. Porque muitas vezes o consumidor, né, Renato, compra uma apólice e não sabe o que está comprando. E na hora que acontece o acidente, ele vai ver que não é bem aquilo que ele comprou. Aí é que vem aquele embaraço todo, ele não sabe o que fazer e fica perdido. E me parece que vocês já estão no mercado aí há alguns anos, se eu não me engano, já como uma década, e já estão com várias seguradoras em operação? Sim. Atualmente a gente já atua com algumas seguradoras, Francisco, a nível nacional. Obviamente temos buscado expandir o nosso mercado junto a outras seguradoras, nesse momento importante. E a gente desenha aí para 2017 uma retomada da economia e uma perspectiva, obviamente, melhor também para o aumento do volume de negócios, incluindo as seguradoras. Mas esse ponto que você coloca, Francisco, é muito importante porque quando o cliente ele tenta, no momento que ele precisa, né? Então, quer dizer, o seguro, a gente costuma dizer que ele realmente vai dar valor àquele serviço contratado, de fato, no momento que ele precisa. Então, enquanto ele não precisa, ele pensa aquilo como um custo, pura e simplesmente. Mas no momento em que ele vai utilizar, ele precisa, ele realmente percebe o quão importante é aquele serviço para o seu dia a dia. Isso nas mais devidas
modalidades da sua vida, né? Mas, em se tratando de veículos, o que a gente percebe é que quando, do momento de um sinistro, por exemplo, em que a seguradora, o segurado vai acionar a empresa e a empresa vai fazer o devido pagamento, a confirmação das informações cadastrais do veículo é fundamental. Então, quer dizer, ali, Francisco, você não pode ter absolutamente nenhum erro naquela apólice. E o que nós percebemos, muitas vezes, o chassi do carro, que é um componente de 17 caracteres alfanuméricos, ele, por vezes, dá muita dúvida aos clientes. Então, a famosa é um 0 ou é um O? É um 1, é um L? E por aí vai. Quer dizer, então, uma vez constituído, por exemplo, o chassi do carro de forma errada, aquilo vai gerar transtornos para o segurado receber a sua indenização e para a seguradora. Então, a Tecnobank ela vai entrar exatamente com as suas soluções tecnológicas, Francisco, para prover uma segurança nesse processo, para que de fato não haja nenhum erro e que, por consequência, ambas as partes tenham o serviço efetuado com qualidade, tanto a seguradora quanto o financiado que quer, afinal de contas, receber o mais rápido possível. Renato, eu acredito que na cidade de São Paulo esteja rodando muitos veículos aí com problema de chassi, né? E com certeza o consumidor tem que tomar muito cuidado com isso, porque na hora de que acontece o acidente é que ele vai ver, ou na hora de vender seu próprio veículo, ele vai ver que ele comprou gato por lebre. O papo está muito gostoso, muito interessante, mas temos que ir para um breve intervalo comercial. O programa Momento Seguro volta já.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Momento Seguro. E Renato Vicht vai contar para a gente, é um dos produtos que ele tem de suma importância, que é o chamado recall. Hoje nós estamos aí no Brasil, várias empresas, várias montadoras, e quase que toda semana aparece aí notícias que tal carro, tal ano precisa de fazer um recall. Eu gostaria que o Renato contasse para a gente como é que funciona dentro da Tecnobank o chamado recall. Perfeito. Francisco, nós percebemos que havia uma lacuna no mercado brasileiro nesse assunto. Então, o que nós percebemos? Que as montadoras, à medida que descobriam um problema de certa gravidade, e aí por conta de legislação e de obrigatoriedade fazem a divulgação disso numa grande mídia. Então, por exemplo, compram espaço na televisão e outros espaços e divulgam aquele chamamento, aquele recall para aquele determinado modelo, mas num comercial normalmente rápido, numa comunicação bastante sintética, em que o consumidor, muitas vezes nós consumidores, temos dificuldade de compreender com aquele nível de detalhamento que aparece, né? Ou seja, atenção veículos com as letras XYK123 até WKS346 não é muito trivial para a população comum, para os nossos telespectadores que compreendam isso. Bom, por outro lado, os consumidores, uma vez não compreendendo, também não tomam muitas vezes a iniciativa de levar o veículo à montadora para que faça os devidos reparos. Bom, então temos um problema aí, que é o que a gente costuma dizer, que uma parte fingiu que explicou. Só para o telespectador entender, quando ele é convocado para fazer um recall e ele não comparece, o que acontece com ele? Perfeito, esse é o ponto, Francisco. Hoje não acontece nada. Então, hoje, se o consumidor ele não leva o veículo para fazer o recall, o que acontece é que ele está corresponsável por aquele possível dano. Ou seja, a montadora o notificou que há um problema de grave monta que pode acontecer e ele não levando o veículo, moto, automóvel ou caminhão, o que seja, a concessionária ou a montadora para fazer o reparo, ele está sendo conivente com aquele possível dano, seja ao bem, seja a ele próprio e a sua família. Então, por enquanto, de fato, Francisco, isso não está regulamentado, mas nós sabemos que alguns órgãos governamentais, sobretudo de âmbito nacional, têm discutido muito o assunto, no sentido de que estabeleça uma regra ou uma resolução, uma portaria, que dê ordenamento a isso. Ou seja, caso o consumidor, uma vez notificado daquele problema no seu veículo, caso ele não leve o veículo para o reparo, ele vai ser de alguma forma penalizado, provavelmente numa restrição administrativa que está, por exemplo, na base do Renavan, do Denatran. E se o documento do carro conter essa restrição, Francisco, o carro não pode ser financiado pelos bancos, a apólice não é aprovada pelas seguradoras e ele vai sofrer grandes problemas para ser comercializado, inclusive nas lojas. Ele chega a ser constado no documento do veículo? Por enquanto não, Francisco, mas o que nós percebemos na Tecnobank é que essa é uma tendência, porque dado que, como você bem observou no início, muitos recalls têm aparecido. Então, praticamente todas as semanas, a cada 15 dias, nós percebemos que tem um chamamento, uma divulgação de um recall na mídia. Então, aumentou muito o número de recalls. E, por outro lado, esse número também não aumentou na mesma proporção dos consumidores que levam os carros para fazer os reparos. Então, a tendência, Francisco, de fato, é que isso se torne uma lei, uma regra, para que obrigue o consumidor a fazer esse recall, até porque isso é do bem dele, para que preserve a sua vida e a vida da sua família. E com isso, traga uma maior segurança a si próprio e também para os órgãos reguladores e também pelas empresas de fomento, seja de financiamento, de seguros.
Bom, o que nós fizemos? Motivado por essa lacuna, Francisco, e também percebendo que não havia ainda um serviço amplo de divulgação desses recalls, pelo menos não pela chave de pesquisa, que seria, por exemplo, o chassi do veículo, nós lançamos um produto chamado Consulta Recall. O que é esse produto, Francisco? A partir do chassi do veículo, você tem acesso a todo o histórico de recalls que aquele veículo teve desde 1999. Ou seja, todos os recalls divulgados no Brasil para aquele veículo, a Tecnobank traz em uma consulta. Esse é um serviço que tem interessado muito as seguradoras, e eu vou te dizer também por quê, Francisco. O que nós percebemos? À medida que o consumidor não leve o carro para fazer o recall, e esse carro venha a ter um sinistro, motivado por aquele dano, por aquele problema, ele vai até a seguradora e ele quer receber aquele valor, ou seja, ele quer ser ressarcido. Só que o ponto é, uma vez que a montadora posicionou o consumidor de que havia um problema no horizonte, ou seja, você está correndo o risco de acontecer esse problema, né? Você deve levar o carro para fazer o reparo. Se você não leva e vai na seguradora querendo ser ressarcido, ora, temos quase que aí configurado uma fraude. Porque se o consumidor sabe que é previsto com uma certa margem de segurança que vai ocorrer um dano, vai ocorrer um problema em determinado lugar do veículo, esse o problema ocorre, e ele vai na seguradora querendo receber justamente por aquele problema, temos quase uma fraude configurada. É contraditório, né? É contraditório, né? Exatamente. Então, a gente tem conversado bastante com as seguradoras no intuito de esclarecer bastante esse fato da necessidade de que se tenha esses recalls divulgados pelas montadoras feitos pelos consumidores e, mais que isso, conscientizar o consumidor de que ele corre riscos. Ele corre riscos com ele e com a sua família. Então é bom para que o próprio consumidor faça os recalls, tenha todos os reparos em dia do seu veículo, para que não corra nenhum risco de acidente de grande, média ou baixa monta. Renato, tem mais um produto que você gostaria de falar, que eu sei que está fazendo muito sucesso por aí na empresa, que é o eGerenci. Conte para o telespectador como é que funciona. Muito bem, Francisco. O Gerenci, ele também nasceu de uma necessidade que nós percebemos no mercado, que era o fato de você, uma vez aprovada essa apólice e uma vez esse consumidor se tornando um cliente da seguradora, havia a necessidade de você monitorar, de você fazer o gerenciamento dessa frota de veículos e de consumidores. Então, o eGerenci, ele nasceu com que proposta? Ele é um sistema de inteligência em que você publica uma determinada frota de veículos e nós da Tecnobank, nós temos uma série de serviços que vão fazer com que aquela frota seja permanentemente atualizada. Então, o grande benefício é, uma vez constituída essa frota de veículos, ela fica sendo monitorada automaticamente. Então, você não precisa de um comando manual, você não precisa que um funcionário, um colaborador lá da seguradora, por exemplo, ele dê um comando de atualização. O sistema, ele vai atualizar aquela base de forma automática e com uma periodicidade, Francisco, que o cliente determina. Então, por exemplo, se nós, o que é muito comum, a seguradora deseja tornar aquela base de segurados e daqueles produtos dos veículos segurados atualizada todos os meses, então ela vai fazer uma programação no sistema para que todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30, aquela base ela se atualize em diferentes fontes do mercado, Francisco. Isso eu acho que é uma coisa bastante interessante que a gente procurou,
que o sistema não precisa utilizar necessariamente informações da Tecnobank. Então ele pode combinar informações do recall, informações da tabela FIPE, Molicar, outras informações com dados da própria seguradora ou dados do mercado. Então, por exemplo, a seguradora ela tem a necessidade de acompanhar os débitos do veículo, né? As restrições que aquele veículo possa ter, porque afinal de contas o carro não está na propriedade da seguradora, o carro está na propriedade do segurado. Então, ele tomou multas, ele está com o IPVA atrasado, ele está com o licenciamento atrasado, ou seja, quais são os possíveis problemas que aquele veículo está tendo e que não necessariamente é do conhecimento da seguradora. Restrições, por exemplo, administrativa, financeira, tributária, roubo e furto, judiciária, são uma série de apontamentos no veículo, Francisco, que vão, obviamente, dar àquele carro, àquele produto, um menor valor no mercado, né? Então ele vai, obviamente, depreciar aquele veículo, justo que a seguradora acompanhe a vida útil daquele carro durante todo o seu processo enquanto cliente da seguradora. Portanto, o iGerencie, Francisco, ele é uma ferramenta que tem essa missão. Ela vai fazer o gerenciamento automatizado, não há trabalho manual, sob diversas fontes de dados do mercado, sejam elas da própria seguradora, sejam elas externas, e também vai trazer uma série de dashboards, de gráficos interativos para que o cliente, a seguradora, tome a melhor decisão também sobre aquela frota. Esse é o objetivo do iGerencie. Queria chamar a atenção do telespectador que no momento de se comprar uma apólice, você tem todas as atenções a seguir. E também não fica por aí. Quando você vai comprar um veículo, todo mundo se preocupa em saber se o motor está bom, se o carro nunca bateu, se o câmbio está bom, esquece do principal fator que é, na minha concepção, antes de adquirir um veículo, vá até um corretor de seguros e pergunte, olha, eu quero comprar um carro e quero saber se ele realmente está em condições de compra. O corretor vai ensiná-lo de que maneira deve comprar, o que ele deve fazer, quais são os procedimentos para saber a vida útil desse carro. Toda a saúde que esse carro tem desde o momento em que ele saiu da concessionária como zero até o momento em que ele está naquele dia. Porque depois que o carro saiu da concessionária, percorreu quilômetros, muitas coisas podem acontecer nesse trajeto. E daí não se compra gato por lebre. O programa hoje foi bastante técnico. Eu quero agradecer aqui a presença do Renato Virch. Eu é que agradeço, Francisco, a oportunidade de poder falar um pouquinho da Tecnobank, as soluções que nós temos feito para o mercado segurador, nas duas pontas, seguradoras e consumidores, e a gente está à disposição, sempre que você nos convidar, estaremos aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e de momento eu vou te fazer a questão de entregar a revista Seguro Total, que é o veículo que possui esse programa único no mercado de editores, que tem o prazer de ter um programa instrutivo ao você, consumidor, e também para todas as seguradoras, corretores de seguros e todas as empresas que agregam o nosso setor. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Em suas mãos, a nossa revista. Agradeço. Obrigado, Francisco. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Telespectador, eu quero ouvir a sua opinião sobre o nosso programa. Mande-nos um e-mail para momentoseguro@revistasegurototal.com.br. Muito obrigado pela audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações, dicas e entrevistas. Até lá, eu espero vocês. Momento Seguro.